Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com uma aula com vocês. Na realidade é mais um bate-papo ilustrativo sobre como se tornar um licorologista laboratorial. Meu nome é João Batista Costa Neto, sou fundador e criador do Academia do Licor. Obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de curtir as nossas publicações no Instagram, Facebook e seguir o nosso canal no YouTube, assim como enviar suas dúvidas por estas mídias sociais ou por e-mail contato@academiadolicor.com.br. Então hoje vamos ao assunto: como se tornar um licorologista laboratorial. Qual o perfil do licorologista laboratorial? Não é nada mais nada menos do que todas as qualificações necessárias para um profissional de saúde que vai ter um papel protagonista no seu segmento, na sua especialidade. Lembremos que a licorologia laboratorial, mais do que nunca, em relação a um braço do segmento de um laboratório geral ou como um laboratório especializado, tem um papel fundamental na comunidade por conta das gravidades das doenças que o laboratório e o licorologista laboratorial auxiliam, sendo, sem dúvida nenhuma, uma das, ou em determinados casos, a principal ferramenta de decisão para o fechamento diagnóstico em relação às especialidades médicas, principalmente em casos de meningites e encefalites, tanto crianças como adultos, como em neoplasias. Obviamente, dentro de todo o escopo que o licorologista laboratorial trabalha, ele tem prioridades. Dentre essas prioridades são as urgências e emergências hospitalares. Então, qual o perfil do licorologista? Ele tem que ser estudioso, todos nós somos, atencioso por conta das dificuldades, tanto dos prescritores como dos pacientes, familiares desses pacientes, para entenderem a situação, entenderem a dinâmica e muitas vezes a gravidade do caso, temos que ter atenção e, na sequência, a empatia, que é se colocar no problema do próximo e trabalhar como se fosse o seu problema. Então, esse nível de assistência é um nível de assistência necessário como skills, habilidades do perfil do licorologista laboratorial. Obviamente que tem que ser proativo. Dentro dessa proatividade é sempre estar disposto a solucionar, a ser o protagonista, somado à persistência, tentar compreender diariamente, subir cada degrau para que consiga chegar no seu objetivo. Ser dinâmico. Qual a clareza em relação a isso? Dentro do papel multidisciplinar do licorologista laboratorial, a dinâmica e a celeridade em relação à bancada, aos processos técnicos, dão uma segurança para o laboratório e para o médico tomar a sua decisão em relação ao paciente. Não podemos ser morosos nessas circunstâncias. Além disso, um papel investigativo. Por quê? O licorologista laboratorial, ele tem o entendimento da bancada, da técnica e de todas as ferramentas necessárias para apoiar
as diversas especialidades médicas que necessitam da análise do líquor. Ou seja, somado à clínica, ele tem condições de elucidar e auxiliar, justificando as etapas necessárias e não necessárias da realização de determinados exames, para que o médico consiga ter uma clareza, uma elucidação diagnóstica de uma maneira como se espera em pleno 2020, baseado em evidências. A famosa medicina baseada em evidências. E para isso, tendo esse conhecimento, tendo esse protagonismo na equipe multidisciplinar, o licorologista laboratorial tem que ser detalhista. Como eu já falei em outras aulas, o detalhe no licor laboratorial faz a diferença. O licorologista, com esse entendimento dos detalhes, ele com certeza terá o sucesso no apoio diagnóstico. Como nós temos diversas doenças que eu tenho postado diariamente conteúdos nos nossos canais, nas mídias sociais e digitais, vocês podem ter agora a percepção ao longo dessa trajetória de postagem de conteúdos, como os detalhes fazem a diferença. Muitas vezes é uma célula, uma pista, um detalhe resolve o caso. E para isso, o licorologista laboratorial tem que ser detalhista. E para fechar, todos esses skills, todas essas habilidades no espírito humanizado. Nós temos que saber e compreender que o nosso papel é fundamental para a decisão do diagnóstico para salvar uma vida. Entendam isso e os convido a serem licorologistas laboratoriais efetivamente. Para isso, quais são os passos para se tornar um? São 6 passos, super simples. Muitos de vocês já galgaram vários. Alguns estão começando, início de carreira. Outros estão no meio da carreira e querem mudar a sua maneira de trabalhar. Querem dar um gás para um novo momento. Lembrem, sempre podemos recomeçar. Não há dúvida. E o licor é uma das portas que o profissional de laboratório pode entrar, evoluir, crescer e ser o grande protagonista na sua comunidade, apoiando várias especialidades médicas. Quais são os passos então? Passo número 1. Pode ser graduando ou graduado, tanto em biologia, biomedicina, farmácia e bioquímica e medicina. Essas profissões são a grande maioria dos licorologistas laboratoriais. Contudo, no Brasil, somos poucos. Então, a ideia, o objetivo central desse canal é disseminar conteúdos para despertar o interesse e, antes de mais nada, tornar os conteúdos acessíveis, porque até hoje, estes conteúdos estavam na mão de poucos, tanto no Brasil como no mundo. Hospitais, estagiar e ou trabalhar seria um grande diferencial. Por quê? Nesse momento, você entende que você participa de um time. Esse time, cada um tem um papel. E esse papel leva a discussões. Muitas das vezes as discussões são necessários argumentos. E esses argumentos são importantes, pois devem estar embasados em ciência. E por isso, nós temos que ter, como licorologistas laboratoriais, uma inteligência emocional acima da média para que consigamos contornar argumentos do passado com provas científicas de embasamento para apoio diagnóstico no presente e no futuro. Laboratório, estagiar e ou trabalhar.
é importante para entender o fluxo técnico científico diagnóstico. Muito importante esse passo. No momento que você tem a rotina clara dentro do laboratório, você, da mesma maneira, trabalhando no hospital, você tem uma equipe multidisciplinar, tanto no ambiente hospitalar como no ambiente laboratorial. É a nossa recepcionista que tem que entender com clareza o pedido médico. É a nossa recepcionista que tem que fazer as perguntas necessárias para o paciente, para que consigamos consultar e entrar em contato de uma maneira correta, didática, explicativa. É a nossa recepcionista que apoia naquele primeiro momento, mostrando a cara do nosso laboratório ou do laboratório que você trabalha, de uma maneira competente, com conteúdo, com embasamento, para que tenha pelo menos condições de justificar ou responder às perguntas necessárias, sendo muito importante, quando não souber, deve consultar você como licorologista laboratorial, chamar você para explicar o caso, chamar você por o porquê do exame e sempre pautado, obviamente, na ética de cada profissão. Nós não podemos entrar na seara de atuação de nenhuma profissão. Por isso, sempre que ocorrer isso, o ideal é ligar para o colega, ligar para o outro profissional, para que passe as informações e discuta e informe, para que todos fiquem na mesma página e o resultado seja o mais fidedigno possível. Quarto passo, uma pós-graduação em hematologia e ou citologia, principalmente programas de citologia que focam em citologia não ginecológica, que são poucos no Brasil. Somado a uma pós-graduação em hematologia, você terá esse embasamento seguro para um passo além em relação à pesquisa de células neoplásicas, e isso vai te dar segurança num futuro em relação a discussões de vários casos em neoplasias não hematológicas e hematológicas. É desejável, mas não é obrigatório, porque você também tem ferramentas hoje na internet com vários colegas que têm canais excelentes, onde você pode, de uma maneira autodidata, trabalhar, trazer para o seu ambiente, tanto no laboratório como no hospital, e se aprimorar. Muitas vezes você também tem um colega mais experiente, na qual você pode estar perguntando, indagando, discutindo, para que o nível profissional seja cada vez melhor. Aprimoramento, isso é fundamental. Na minha história, dentro de 20 anos, a cada dia eu me aprimoro. A cada dia eu dou um passo novo. A cada dia eu vejo oportunidades científicas que são publicadas, que nós podemos trazer para a nossa rotina e implantar, desde novas técnicas, novas abordagens clínicas, novos algoritmos diagnósticos e, com as novas especialidades médicas surgindo, nós devemos cada vez mais, todos nós, profissionais da saúde, e não também dependente que não seja da saúde, estarmos nos aprimorando constantemente. Isso é um passo a cada dia para frente. E, obviamente, passo 6, estar preparado para discutir casos e sugerir exames, principalmente para neurologistas. Contudo, nós temos outras especialidades que também solicitam líquor, como infectologistas, pediatras, oncologistas, hematologistas e outras mais, até o clínico geral, o intensivista na UTI, enfim, toda e qualquer profissão médica que, dentro da sua especialidade, precise de um apoio diagnóstico em líquor, você tem que estar preparado para discutir os casos. Isso é muito importante para sua evolução profissional e para que seu empreendimento evolua profissionalmente também. O laboratório geral pode ter um setor de líquor ultra especializado. Outro dia um colega perguntou: professor, e os líquidos? O senhor também trabalha com líquidos? Não. O meu foco é o líquor. Por que o foco é o líquor? Porque a questão dos líquidos é completamente diferente.
é uma metodologia, um raciocínio totalmente à parte do Liquor. O Liquor ele é particular, ele é específico, ele é complexo. E vocês que têm nos acompanhado diariamente, onde eu posto diversos conteúdos, podem estar analisando e compreendendo qual a dificuldade. Eu posto vídeos de conteúdos desde super básico até super avançado. E vejam a complexidade do Liquor. Portanto, o foco em ser um licorologista laboratorial é o nosso maior objetivo aqui no canal, aprimorando e plantando sementes para que, de repente, nós tenhamos uma nova safra de licorologistas laboratoriais. Obviamente, aqui já comentei, mas o nosso canal Academia do Licor tem insights diários, conteúdos diários, para que vocês que nos acompanham tenham a oportunidade de ver a complexidade e os fundamentos do apoio diagnóstico em Liquor para a tomada de decisões em relação às condutas de auxílio ao médico. Como nós somos um serviço de SADT, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia, nós sempre estamos auxiliando a conduta médica para que ele decida o melhor para o paciente. Óbvio que a cada dia que passa, ele confia mais no serviço de Liquor pela competência e não pelo protocolo, sendo de grande importância a troca de experiências e apoio técnico a colegas para a discussão de casos. Isso é extremamente importante. Por isso que o Academia do Licor tem esses insights diários, tem as mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e aproveitem, encaminhem-nos e-mails, encaminhem-nos mensagens no direct, que nós respondemos diariamente a vários colegas. Então, o licorologista laboratorial tem um papel decisivo, pois em vários casos a sua análise e apoio na interpretação ajuda um médico na elucidação de casos diagnósticos delicados e difíceis, sendo uma parte de um quebra-cabeça. E mais uma vez, o detalhe define. Prestem atenção nisto. Observem, analisem, vejam os nossos vídeos e conteúdos e vocês começarão a ter este pensamento. Tanto para você que vai começar a carreira ou para você que quer dar um passo a mais na sua profissão. Então, como que é a evolução? Muitos me perguntam, puxa professor, mas existe um escalonamento, existe um conceito em relação à evolução do profissional licorologista laboratorial? Eu diria que sim, nós temos 4 fases. Nós temos o aprendiz, que é aquele recém-formado, buscando conhecimento e exemplos profissionais. Ele entra no hospital, ele entra no laboratório, ele vê profissionais mais antigos, ele observa a conduta e, obviamente, de uma maneira competente, ele filtra o que é melhor e o que não é. Ou seja, ele está na fase de aprendiz. É um passo importante, todos nós passamos por isso e devemos ter a consciência de nos espelharmos e nos embasarmos em técnicas com evidências, com casos reais, com publicações sérias, para que não tenhamos erros na bancada e erros nas discussões laboratoriais. Nós temos o amador, que é aquele profissional que já tem um tempo de experiência e acha que sabe tudo e não se atualiza. É aquele profissional que está lá dando plantão, empurra a amostra para outro colega, é aquele profissional que vai lá, passa no equipamento, não tem aquele carinho, libera um resultado sem a confirmação se é ou não é leucócito, podendo confundir com tórulas de criptococos. É aquele profissional que muitas vezes está desgostoso com tudo que aconteceu com ele, tanto por situações familiares como por situações profissionais, onde ele não está feliz no ambiente que ele trabalha e ele não tem o interesse em se aprimorar, em avançar, fazendo com que nós tenhamos, infelizmente, diagnósticos equivocados para os pacientes. Não podemos estar neste momento.
É o momento em que você tem que fazer uma reflexão do que você quer a sua vida. Muitas vezes você está na profissão errada. O licorologista laboratorial é um sacerdócio. Ele vai, são casos difíceis, exigem muitas vezes urgência e emergência, exige plantões, exige uma dedicação importante, mas o reconhecimento é muito, muito gratificante, porque você contempla salvar uma vida, você contempla cumprir o seu juramento profissional e você contempla fazer parte como protagonista na sua comunidade. Isso não tem preço. Obviamente que o sucesso, tanto para você que está trabalhando para um laboratório grande, um laboratório familiar, ou você que é empreendedor e quer começar, é um caminho muito interessante de oportunidades e com poucos profissionais. Próximo passo, o profissional. Já tem um tempo de carreira, já é experiente em técnicas e na rotina do dia a dia, mas ainda não alcançou o reconhecimento merecido. Às vezes a gente tem que fazer a seguinte pergunta: em relação ao líquor, quais as técnicas que eu utilizo? São as mesmas que quando eu cheguei a trabalhar no laboratório eu utilizo ainda? Nós tivemos o aprimoramento? Nós tivemos uma evolução? Nós tivemos questionamentos em relação a isso? Às vezes o líquor está estagnado na sua empresa ou está estagnado na prescrição no seu ambiente, tanto hospitalar como ambulatorial, porque o médico não sabe das oportunidades que você pode estar ajudando ele. Já falei isso em outros vídeos. E nós, como licorologistas laboratoriais, temos que ser os protagonistas na divulgação deste conhecimento para que tudo siga da maneira perfeita, correta, competente. Próximo passo, o passo ímpar na vida. Pensar fora da caixa. Essa frase mais do que batida de muitos anos. Pensar fora da caixa. Simplesmente aceitar as técnicas e evoluções da maneira que te ensinaram, muitas vezes nos levam a ficar no nível profissional. Você quer galgar um reconhecimento a mais? Nível expert? Experiente, engajado, em constante aprimoramento, com inter-relação multidisciplinar, sendo referência na sua área. Ou seja, o médico que está lá vai querer que você faça o exame, o laboratório, que o seu laboratório seja o executor daquele exame, apoiando no diagnóstico, independente da especialidade médica. Seja ímpar na sua área, seja ímpar na sua região, na sua comunidade, frente à classe médica, para que você contribua de uma maneira expert em líquor. Constantemente é acionado pelo médico para apoiar o diagnóstico. Nesse momento, não há dúvida que o seu celular não vai parar. A todo momento, um médico vai estar acionando você para apoiá-lo nas mais diversas patologias. Esse é o momento da excelência do licorologista laboratorial expert, que pensa fora da caixa, que analisa os detalhes, que é elucidativo e tem uma inteligência emocional para compartilhar o seu conhecimento sem nenhum medo, porque lembro a todos, quanto maior o conhecimento, quanto mais oportunidades de acesso ao conhecimento você compartilha, maior a chance de sucesso. Não existe profissional que esconde o conhecimento para si e consegue avançar, porque muitas vezes o sucesso está no meio, e no meio você tem que estar em um ambiente onde todos sejam no mesmo nível para mais. Não adianta você ser o grande diferencial e os seus colegas estarem ali ainda naquele meio do profissional em relação à acomodação das técnicas do dia a dia. Todo o laboratório, se for um laboratório geral, tem que ter esse ambiente. O sucesso ele vem, o reconhecimento financeiro, ou se a empresa é sua, esse momento de diferenciação em relação a um ticket de um hemograma SUS de R$ 4, parta para um líquor expert
analisado por um licorologista laboratorial, de um ticket de 450. E esse é o ticket de entrada. Nós temos tickets hoje de 5 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo da oportunidade de apoio diagnóstico. Fiquem atentos a isso. As doenças estão em todos os lugares, já falei isso. E somente o licorologista laboratorial consegue apoiar de uma maneira elucidativa o médico que já tem todo o seu trabalho em relação à parte clínica, à conduta terapêutica. Ele precisa desse apoio para que tudo corra super bem, de uma maneira competente e que você tenha sucesso. Assim, a sua carreira pode ser em 3 momentos, assim como eu passei. Você pode ser o empresário, com uma atuação empreendendo como um laboratório especializado em líquor. Você pode ser um gerente técnico, responsável pelo setor especializado de líquor em um laboratório geral, trazendo oportunidades, trazendo novas técnicas, trazendo inovação, fazendo com que o clínico venha para dentro do laboratório e atue como o seu parceiro, um seu confidente em relação ao momento das técnicas, ao momento das dúvidas diagnósticas, e você participe como protagonista. E, obviamente, existe a oportunidade com as mídias digitais, cada vez mais, como ensino, apoiando e ensinando outros colegas da especialidade e muitas vezes motivando eles a entrar nessa carreira e a enxergar um momento de divisor de águas para que dê aquele passo, daquela energia, daquela motivação que faltava em relação ao seu momento profissional. Ou seja, para finalizar, eu quero agradecer. Muito obrigado pela incrível audiência que nós estamos tendo no canal. Não há dúvida que é um segmento muito específico, mas muito importante como carreira, como oportunidade de negócio. Dúvidas? Encaminhe para contato@academiadolicor.com.br. Não deixem de mandar nenhuma pergunta. Não existe pergunta boba, não existe pergunta simples. O bobo, o errado e o equivocado é não perguntar. E a humildade, gente, não há dúvida que essa humildade em relação à troca de experiências faz com que a gente tenha sucesso profissional como licorologista laboratorial. Compartilho com vocês uma foto com o professor Dr. Hans Otto Heiber. Sem dúvida, comento, indico as publicações, uma pessoa simples, humilde, com um enorme conhecimento, um grande exemplo para nós. E finalizo com uma frase excepcional. O sucesso do licorologista expert está nos seus sucessores. Nós precisamos ampliar o número de colegas experts em licorologia laboratorial para que todos os pontos e cantos do Brasil e do mundo tenham as oportunidades com o mesmo peso de elucidação diagnóstica e não simplesmente o mais do mesmo, que eu venho comentando aqui há um bom tempo, desde que eu inaugurei o canal, há cerca de 3 meses e meio. É muito importante que a gente tenha este espírito diferenciado, este espírito empreendedor, este espírito de querer a mudança e ter a inteligência emocional da compreensão das dificuldades e dos diversos graus de conhecimento de cada um da equipe multidisciplinar faz com que nós tenhamos e galguemos o sucesso desejado. Eu quero mais uma vez então agradecer a todos, obrigado pela audiência. Não esqueçam de curtir as nossas páginas no Instagram, Facebook e YouTube. E muito obrigado. Até a próxima.